Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, as pessoas que nos acompanham pela TV Senado, pela Rádio Senado, pelas redes sociais. Mas, senhor presidente, lamentavelmente, a pandemia do coronavírus no Brasil continua a crescer de forma descontrolada, levando sofrimento a milhões e milhões de brasileiros e de brasileiras. Nós atingimos a marca de mais de 550 mil casos. E sabemos todos que o número de casos é muito maior, porque no Brasil temos uma grande subnotificação de pessoas infectadas pelo fato de que não estamos realizando testes para diagnóstico da doença na quantidade que seria necessária. Já temos mais de 31 mil mortes. Estamos em quarto lugar no mundo em número de mortes e muito brevemente vamos ficar em segundo, abaixo apenas dos Estados Unidos, infelizmente. No entanto, diante desse cenário, o presidente da República continua a fazer deboche com a situação, dizendo que morrer é o destino de todos, como se nós não devêssemos ter tentado salvar milhares de pessoas que deixaram famílias no sofrimento, amigos na saudade e tristeza generalizada para toda a nação. O governo nada faz. O governo sequer nomeia um ministro da Saúde, cargo que está há 3 semanas sem alguém que o ocupe de uma condição de titular. Somam-se as denúncias das omissões do governo. O Ministério Público agora mostra que o governo federal não transferiu os recursos necessários e adequados e aprovados pelo Congresso Nacional para estados e municípios para enfrentarem a pandemia do coronavírus. Vimos também a ausência de uma linha geral de uma orientação do governo para enfrentar a pandemia, para organizar uma eventual saída da quarentena para a reabertura das atividades econômicas. É uma omissão o tempo inteiro. Enquanto isso, governadores, prefeitos, pressionados pela população, pressionados pelos empresários, começam a flexibilizar o isolamento social, colocando de forma muitas vezes desordenada a possibilidade de as pessoas voltarem a trabalhar e já por isso alguns estudos começam a demonstrar que nós estamos caminhando para uma espécie de abatedouro. Sim, porque nos próximos 15 dias o número de casos não deverá aumentar tanto, porque estaremos exatamente vivendo o efeito da quarentena em muitos estados que adotaram o próprio lockdown. Mas dentro de 15 dias, quando já se esperava o maior número possível de casos no Brasil, a quantidade de pessoas contaminadas e o esgotamento da estrutura de assistência à saúde certamente virá numa dimensão gigantesca. E o pior, enquanto isso o povo está desassistido, ainda milhões de pessoas não receberam os recursos do seguro quarentena, as pequenas empresas não estão recebendo os financiamentos para que possam ultrapassar esse período e os estados e municípios continuam esperando pela ajuda do governo federal. E o pior de tudo isso é que o presidente da República, ao invés de assumir a posição de liderar a luta contra o coronavírus, provoca crises e mais crises dia a dia, procurando aglutinar forças para o seu objetivo de apresentar, de aplicar um golpe militar no Brasil e tornar-se ditador do país. Por isso, precisamos estar unidos, juntar a sociedade, juntar todos aqueles que querem o respeito à liberdade, à democracia e à Constituição para que possamos desencadear uma grande luta contra esse governo e conseguirmos o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Muito obrigado, senhor presidente.